Bem forte, meus irmãos, ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Senta um pouquinho em nome de Jesus, queridos, sejam bem-vindos à casa de Deus. E Deus tem uma bênção muito grande para transmitir para nós nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. Jeremias 7, versículo 1, em nome de Jesus. Nós vamos gravar essa mensagem aqui, irmãos, para colocar no Facebook. Depois eu vou mandar lá no grupo da igreja. Essa mensagem nós vamos gravar para colocar na rádio também. E Deus vai derramar uma grande bênção, amém? Em nome de Jesus. Boa noite aos amigos que estão em casa agora nos assistindo, e os amigos que estão pela rádio musical 87.9 nos ouvindo nesse momento e recebendo aí a transmissão do culto diretamente aqui do altar da igreja. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, amém? Vamos abrir então, meus queridos, o livro de Jeremias capítulo 7, versículo de número 1. A palavra de Deus, ela diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Leia o versículo seguinte agora em voz alta, que é o 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Vamos ler mais uma vez o verso 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos fareis habitar neste lugar. Irmãos, eu pedi a Deus uma palavra. Cheguei aqui na igreja hoje bem cedinho, levantei de madrugada, cheguei aqui cedo na igreja, 7 horas já cheguei aqui. Aí teve o culto das 8 horas, e antes do culto eu pedi a Deus uma palavra. Me dá uma palavra, Senhor, para o dia de hoje. Hoje é dia 3 de maio de 2020, é um domingo. Me dá uma palavra para hoje, que eu não quero pregar qualquer palavra, eu quero pregar uma palavra que vai edificar a tua igreja. Me dá uma palavra. E Deus me deu essa palavra aqui, e algo me chamou a atenção, irmãos. Dentro desses versículos aqui, no último versículo aqui, tem 3 coisas, 2 que nós temos que fazer e uma que Deus vai fazer. A primeira delas, ele fala que nós temos que melhorar o nosso caminho. A segunda, melhorar as nossas obras. E a terceira, isso aí não é nós que vamos fazer, é Deus quem vai fazer. Ele vai nos fazer habitar neste lugar. Esse povo aqui, que o profeta Jeremias recebeu a palavra para pregar, que era o povo de Deus, eles estavam indo à casa de Deus, indo à igreja religiosamente, e eles batiam no peito e diziam: aqui é a casa de Deus, aqui é o templo do Senhor. E eles achavam, por eles serem aquele povo, que eles receberam a palavra que está lá no livro de Crônicas, você já deve ter lido dezenas de vezes, segundo Crônicas 7, que fala que se tivesse algum mal, algum problema, alguma dificuldade, que eles entrariam no templo, invocariam a Deus. Aí fala lá no versículo, capítulo 7, verso 14: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. E lá o outro versículo fala assim: e os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Eles estavam vivendo religiosamente e vivendo longe de Deus. Aí quando eles tinham problemas, eles diziam assim: nós vamos à casa de Deus, porque ao ir à casa de Deus, o Senhor vai resolver os nossos problemas. Só que eles estavam se esquecendo de obedecer a Deus, e eles estavam indo à casa de Deus religiosamente, como fosse assim um hábito, uma tradição. Só que eles não estavam vivendo aquilo que dizia a palavra, e eles batiam no peito e diziam: templo, está escrito aqui, templo do Senhor é este, a casa do Senhor. Ou seja, eles iam para a igreja, mas eles não estavam vivendo uma vida em comunhão
com Deus, eles iam apenas fisicamente, mas o coração deles estava longe de Deus. Então o Senhor Deus fala para Jeremias: Jeremias, põe-te à porta do templo, e todos que entrarem no templo para adorar, você vai dar esta mensagem. Dê o recado é duplo: melhorai os vossos caminhos e melhore as vossas obras. Caminho é por onde eu ando, é por onde eu estou vivendo. Aonde eu ando, aonde eu estou vivendo. Quando eu estou assistindo a televisão ou acessando a internet, a Bíblia diz no Salmo 101:2: não porei diante dos meus olhos coisa má. Nós não devemos pôr. Eu estou fazendo uma campanha, quase que toda reunião eu estou pregando sobre esse ponto, estou dando assim uma alfinetada nesse ponto. Existem canais de televisão que você deveria pegar lá o controle remoto e resetar lá, apagar aquele canal. Ele não serve para você ouvir. Tem site da internet que não serve para você que é cristão, que é servo de Deus. Existem emissoras de televisão que estão fazendo um desserviço para a nossa sociedade. Estão ensinando os jovens que ainda não têm uma maturidade completa, ainda não entenderam o que é a vida, ainda não entenderam, estão começando a descobrir algumas coisas. Estão ensinando para os nossos jovens que relacionamento íntimo é uma coisa comum que todo mundo faz. Eu prego isso aqui quase que todo dia. Relacionamento íntimo é para quando as duas pessoas que são solteiras se casam, e aí eles vão viver felizes, e aí eles vão ter a sua família, ter os seus filhos. Relacionamento íntimo para dentro de um casamento, não para fora. Mas há emissoras que estão pregando aí 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, ensinando os adolescentes a imoralidade. Tem canais aí, irmão, que está ensinando bruxaria, está ensinando feitiçaria, tanto na televisão como na internet. Canais aí de certos locais aí, que estão ensinando tudo errado. O que nós temos que fazer? Nós, como servos de Deus, temos que melhorar os nossos caminhos. Por onde é que eu tenho colocado os meus pés? Por onde eu tenho andado? Por onde eu tenho pisado? Se você vai, por exemplo, a um terreno que está cheio de pó, e você anda com o seu carro, quando você sai daquele local, todo mundo fica sabendo que você passou naquele local, porque o seu carro está cheio de terra, o vidro suja, tudo suja. Eu morava em um local que para chegar na minha casa eu tinha que passar por uma rua de terra, ainda estava asfaltando lá, tinha que passar por uma rua de terra, dava até dó de lavar o carro, porque eu sabia que se eu não subisse por determinada rua, eu teria que passar pela outra, e o carro ia ficar todo sujo. Quando você fica andando por um caminho cheio de sujeira, você também vai ficar cheio de quê? De sujeira, que ele vai se pregar a você. Eu fui vendedor, eu trabalhava na rua, vender de casa em casa, de porta em porta. Durante alguns anos eu trabalhei assim. Eu lembro que tinha bairros que a gente ia trabalhar e que no final do dia a gente chegava limpinho em casa. Mas tinha bairros, eu ia trabalhar em bairros que não eram asfaltados. Aí eu lembro que meu sapato social, que era preto, no final do dia ele já não tinha mais cor, ele estava marrom. A calça, que era preta, eu sacudia assim, saía um tanto de pó, de terra. Você ia passar a mão no rosto assim, o rosto estava grudando de terra, porque eu estava andando o dia inteiro em um bairro que não tinha asfalto. Aonde nós andamos vai definir como nós vamos estar espiritualmente. Se você anda por lugares poluídos, você vai se poluir, você vai se contaminar. E aí você vai clamar e a resposta não vem. Você vai bater a porta e a porta não vai se abrir. Você vai pedir e você não vai receber. Deus, ele não vai ouvir a sua oração. Então ele diz aqui, o versículo 3, dá uma olhadinha aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Primeira coisa aqui, meus irmãos, melhorai os vossos caminhos. Então esse é o primeiro ponto, melhore o seu caminho. Por onde você anda, você tem que mudar. Aí a outra coisa aqui, e melhorai as vossas obras. Obra é aquilo que eu faço, trabalho das minhas mãos. Vamos abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6. O Jeremias você deixa separado aí, que lá no final nós vamos voltar aí. Atos capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem o Atos, capítulo 6, versículo de número 1. Está escrito assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos,
houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Vamos aprender aqui, irmãos, sobre melhorar as nossas obras, aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. A igreja cristã estava crescendo, e aí precisava de gente para ajudar. A igreja é igual a um corpo. Cristo é a cabeça da igreja, é Ele quem dirige, e nós somos o corpo. Nós temos que descobrir qual é o nosso lugar na igreja, qual é a função que Deus nos chamou. É igual ao corpo, irmãos. Imagine o seguinte: é importante ter em todos os dedos as unhas. Quem acha que é importante? Sim ou não? Quem acha que sim? Levante as mãos aí. Em cada mão aqui nós temos 5 dedos. É importante ter os 5 dedos? Sim ou não? Temos 2 pernas. Se tirar uma, faz falta? Faz ou não faz? Como é que anda com a perna só? Vamos fazer o teste. Faz igual o Saci Pererê. Já viu o Saci Pererê? Aí pula. Não dá. Mas se você tiver as 2 pernas, dá para você se locomover facilmente. Se faltar uma mão, você vai ter dificuldade. Tudo que Deus fez é completo. O pulmão foi colocado no lugar exato que precisa estar. O nariz foi colocado do jeitinho que precisa cair aqui. Se chover, não vai entrar água no seu nariz, porque o buraquinho é para onde? É para baixo. Já pensou se fosse para cima? Eu estou contando isso aqui, eu estou lembrando de um negócio. Uma vez eu pedi um pedreiro fazer uma janelinha na igreja, e a gente comprou uns blocos, e era aqueles blocos vazados, que era para ele colocar o bloco num determinado cômodo lá que tinha na igreja, que assim, o local que estava lá não podia ter janela, e a gente precisava de uma entrada de ar naquele cômodo, porque a saída já dava lá na calçada. E eu falei para ele: eu comprei esses bloquinhos aqui, aí você quebra a parede e coloca os blocos. Então ele tinha que colocar numa posição, o bloco vazado, que era assim, para não entrar água, mas para entrar o quê? O ar. Aí o que ele me fez? Ele pegou o bloco e ele colocou de lado, e era para colocar assim. O que você acha que acontecia quando chovia? Entrava a água toda naquele cômodo, na salinha da escolinha. Era chover e a água falava: estou entrando, e ela entrava direitinho, que ele colocou de um jeito que a água entrava toda. O nariz, quando você sair na rua, não entra água no seu nariz. Deus colocou ele na posição certinha. O ouvido está no lugar certinho. Irmão, nós temos que descobrir na igreja o que nós somos. Se você é o ouvido, se você é os dedos, se você é o braço, você tem que descobrir a sua utilidade na casa de Deus. Você não pode ser aquele cristão que somente vem à igreja, senta aí no banco, come, e depois vai embora para sua casa, e aí você volta no outro domingo, senta aí, come, e levanta, fica todo feliz. Oh, que palavra abençoada que o pastor deu, oh, rarará, e volta para casa todo empolgado, cheio do Espírito Santo. Mas o que você está fazendo com essa energia que você recebe aqui? Você podia pegar o projeto evangelização. Eu vou ganhar uma alma para Jesus. Vou para a praça, vou levar um panfleto, vou falar com 5 pessoas nesse mês. O mês tem 30 dias, tem mês que tem 31. Esse mês eu vou falar com 5 pessoas, vou falar do amor de Deus. Eu vou fazer alguma coisa para o reino de Deus. Eu vou comprar 200 panfletos, custa R$2 o centro do panfleto, lá na loja, na livraria evangélica. Eu vou comprar 200 panfletos, e eu vou entregar em 200 casas, 200 panfletinhos, dizendo que Jesus ama as pessoas. Alguma coisa eu preciso fazer. Eu não posso apenas ser aquele cristão que vem à igreja, que come, acaba o culto, vai embora para casa, e no outro dia vem, levanta a mão, abaixa a mão. Não, nós temos que ser parecidos com Jesus. Jesus, ele era um missionário, ele ia de aldeia em aldeia, de vila em vila, pregando a palavra. Você tem um Facebook, posta lá uma mensagem da Bíblia, coloca alguma coisa boa. Você tem um telefone, você tem contato no WhatsApp, manda um versículo para a pessoa, manda um vídeo, manda alguma coisa.
Alguma coisa tem que fazer para você ser útil na obra de Deus. Aqui nós lemos aqui que nós temos que melhorar as nossas obras. A igreja estava crescendo, aí começou a ter um problema. Chegou umas senhoras lá reclamando: olha, nós estamos ficando sem comida, nós estamos aqui com necessidades. Aí os apóstolos disseram: nós não podemos deixar o ministério da palavra para ir servir as mesas, as pessoas que têm fome. É nosso ministério, a oração e a palavra. Eles já descobriram a função deles na igreja, no reino de Deus. O que a gente vai fazer? Nós vamos distribuir comida e pregar e orar? Não, não dá, é muita informação para nós. Vamos fazer o seguinte: vamos escolher 7 homens, 7 varões. Mas qualquer um? Não. Nós vamos escolher 7 varões que tenham, primeira coisa, uma qualificação diante dos homens. Eles disseram aqui que tenha boa reputação. Está falando de qualificação moral. Eles têm que ter boa reputação, têm que ser cheios do Espírito Santo. A segunda qualificação era espiritual. E a outra qualificação aqui, e cheios de sabedoria. Está falando de qualificação intelectual. Vamos escolher então homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O cristão tem a obrigação de ter boa reputação. Quando alguém for falar alguma coisa de você, que fale: fulano de tal é uma pessoa de Deus. Ele não vai poder dizer isso de você, porque você é alguém que tem boa reputação. A segunda coisa que ele disse aqui: cheio do Espírito Santo. Irmão, para ser cheio de algo, você tem que estar sempre buscando aquele algo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão, passa a ler mais a Bíblia, vai se consagrar mais, passe a orar mais. Aquelas 3 horas que você gastava todo dia fazendo determinada coisa, passa um X naquelas 3 horas de vida, pega 1 hora do seu dia, começa a se consagrar, a buscar Deus. Quanto mais você buscar de Deus, mais você vai ter. Quem crê, diga glória a Deus. Quanto mais você se consagrar, mais perto de Jesus você vai estar. Vai ler na Bíblia, compra livros que falam das coisas de Deus, vai ler a Bíblia, pega um projeto de leitura da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia todinha esse ano, eu vou aprender. Tem gente que sabe o nome de todo personagem lá de determinado seriado, sabe o nome de todo jogador de determinado time, mas se você perguntar qual é o nome dos 12 apóstolos, ele diz assim: não sei, sinceramente. E ainda ele começa a falar e vai falar coisas que não tem nada a ver com os apóstolos. Ele vai falar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Aí ele está confundindo o nome de apóstolo com o livro da Bíblia, virou uma salada assim, sabe? E ele vai falar tudo errado. Quais são os 66 livros da Bíblia, irmão? Sabe de cor? Não sei, sinceramente eu não sei não, mais ou menos. Aonde que fala um versículo aí que Deus amou o mundo de tal maneira? Eu sei que está aí na Bíblia. Aí o pastor um dia leu lá na igreja. Não. Você tem que ser aquele cristão que está se aplicando, que está aprendendo a palavra. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar Ele. Pega uma madrugada para orar, fala: essa noite eu vou passar na presença de Deus, 2 horas eu vou gastar com Jesus. Eu vou ler a palavra, eu vou pegar lá meu celular, vou botar um fundo de oração, eu vou falar com Deus, eu vou me encher da presença de Deus. Eles disseram aqui: nós precisamos de gente para ajudar, mas quem que a gente vai colocar? Qualquer um? Não. Nós vamos escolher 7. Quais? De boa reputação. A segunda qualificação é cheios do Espírito Santo, e para ser cheio tem que buscar. E a terceira qualificação é cheio de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Servir a comida para o pessoal da igreja era uma importante função. Então eles escolheram o certo. O que aconteceu? Eles conseguiram melhorar a obra da igreja. E se você ler o capítulo todo aí, Deus abençoou mais ainda a igreja. E as pessoas eram salvas, o evangelho foi sendo espalhado, e a igreja foi crescendo, e Deus foi abençoando. Eles conseguiram melhorar a obra, o trabalho que estava sendo feito lá. Melhora a sua obra. Se você é um comerciante, seja um excelente comerciante. Se você é uma costureira, seja um excelente costureiro. Se você é um pintor de parede, seja um excelente pintor de parede. Dê valor ao seu trabalho. Não cobre nem a mais e nem a menos. Cobre aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Faça a sua obra ser melhor. E aí o que diz aqui no versículo? Vamos voltar lá para o livro de Jeremias 7, para a gente concluir aqui. Jeremias 7, versículo de número 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Aí o que Deus vai fazer é isso aqui,
e eu vos farei habitar neste lugar. Que lugar era? O lugar da bênção. Pastor, eu estou precisando de uma bênção na área financeira. Eu estou precisando de uma bênção no meu casamento. Eu estou precisando de uma bênção, pastor, muito grande, um milagre de Deus, eu estou precisando. O que é que você tem que fazer? Duas coisas: melhore o seu caminho e melhore a sua obra, aquilo que você está fazendo, que ela seja melhor. Deus, Ele vai honrar você e vai fazer você habitar no lugar que Ele quer. Deus tem uma grande bênção para todos vocês que estão aqui na igreja, para as pessoas que estão nos assistindo e outros que estão nos ouvindo agora. Deus tem uma grande bênção. Se a pessoa está perguntando, o que eu tenho que fazer para receber essa bênção? Melhore o seu caminho, mude ele. Se você mentia, não minta mais. Se você fazer determinada coisa errada, que Deus já mostrou, não faça mais. Melhore o seu caminho, ele não pode ser torto, ele tem que ser um caminho reto. Melhore a sua obra e Deus, Ele vai fazer você habitar num lugar de bênção. Deus, Ele vai ser o seu sócio, Ele vai estar do seu lado todo dia, te ajudando, te dando a vitória. Amém, Jesus? Nada vai impedir o seu sucesso. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 8, que se você guardar os mandamentos que Ele te dá no dia de hoje, Ele vai abençoar você. E você vai entrar na terra e você vai possuir por herança aquilo que Deus preparou para você. Deus, quando planejou trazer você aqui ao mundo, não planejou trazer você ao mundo para você sofrer. Ele não planejou trazer você ao mundo para você passar necessidade financeira. Ele não planejou trazer você ao mundo para deixar faltar na sua mesa o pão. Nada disso. Ele planejou você vir ao mundo para fazer de você, nesse mundo aqui, uma bênção, para ser um representante de Deus. Deus plantou você nessa terra para você ser bênção. Você olha uma porção de versículos na Bíblia, ó, farei de você cabeça e não cauda. Você vai estar por cima e não por baixo. Está lá em Isaías 1,19, ó, se você quiser, Jeremias 1,19, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Se você quiser e se você me ouvir, nessa terra você vai comer o melhor. As promessas de Deus para nós são as melhores coisas. Você pega lá, irmãos, tantas e tantas promessas na Bíblia, ó, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Meu Deus vai suprir sua necessidade, nada faltará. Lá fala do Salmo 23. Você pega tantas e tantas referências na Bíblia e você vai descobrir que a vontade de Deus para a sua vida é de vitória. Então, duas coisas você tem que fazer: melhore o seu caminho e melhore a sua obra. E diz aqui o versículo 3, a última frase dele: e eu vos farei habitar neste lugar. Qual lugar? O lugar da prosperidade, da saúde, da salvação, da alegria. Não vai ter na sua casa confusão, vai ter um lugar de paz. Não vai ter na sua casa gente doente, é todo mundo saudável. Não tem na sua casa faltar dinheiro, está sobrando, você vai poder ajudar quem está precisando. Você vai ter dinheiro para ir no supermercado, eu vou comprar 20 cestas básicas, eu vou procurar algumas famílias aí que estão passando necessidade, porque Deus tem me abençoado. Em meio de tanta situação difícil que nós estamos vendo, Deus está fazendo um milagre na minha vida. No meio da escuridão que está lá fora, na minha casa tem a luz de Deus. Pega essa palavra para você. Faça essas duas coisas: melhore o seu caminho, a sua obra, e Deus vai fazer você habitar neste lugar. Que Deus fale mais com você, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que nós vamos orar, e eu vou orar também pelos amigos que estão agora nos ouvindo e assistindo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Recebemos, meu Deus, esta mensagem nessa noite, e eu creio, meu Deus, que o Senhor tem uma grande bênção para todos nós. Oh Jesus, eu te peço, alcança os nossos irmãos que estão aqui no culto, e o número muito, muito maior, incalculável de pessoas que estarão ouvindo pela rádio e assistindo a esta mensagem pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Jesus, toca nessas vidas, cura, liberta, restaura. Levanta, meu Deus, essa pessoa que está caída, está depressiva, está pensando em suicídio, pensando na morte. Ó Senhor, venha nessa hora e venha trazer esperança, venha trazer libertação, venha trazer a cura. Eu levanto a minha voz para paralisar todo o mal, para repreender
toda ação do inferno e eu determino a bênção, eu determino a cura, a libertação, a salvação. Eu repreendo o espírito da morte, da destruição. Digo: Satanás, pega tudo que é seu e bate em retirada agora. Vai embora mal, sai perturbação, sai obra do diabo, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Toda maldição está repreendida e anulada em o nome de Jesus. Oh, levante as suas mãos, diga: obrigado, Senhor Jesus, eu tomo posse da bênção para a tua glória e amém. E vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Senta um pouquinho, irmãos, em nome de Jesus.